Presidente Kelly Moraes, colegas deputados e deputadas, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu venho a esta tribuna, colegas parlamentares, na condição de deputado, mas também como agricultor, como colono, como produtor, numa propriedade da família, o deputado Clasma, lá em Santo Augusto, onde produzimos soja, milho, trigo, 4.100 litros de leite dia, deputado Clair de leite. E aqui muito foi dito pelos parlamentares que nos antecederam, que com muitas coisas das quais foram ditas nessa tribuna eu concordo, mas é importante, respeitando todas as opiniões, e todos aqueles que pensam de forma diferente, deputado Frederico Antunes, líder do governo, nós colocarmos algumas coisas para deixar bem claro o projeto e o debate que estamos fazendo aqui. É um tema polêmico, é verdade, é um tema que muitas vezes a discussão caminha para um cunho ideológico, o que não é correto e adequado. E não é com gritos, com fala alta, e sim com o bom debate que nós vamos encontrar, deputado Sérgio Turra, o melhor caminho. Eu quero aqui concordar que realmente a lei de 1982, aprovada naquele ano, foi uma lei pioneira no Estado e no Brasil. Mas é importante deixar bem claro que naquela época nós não tínhamos nenhum órgão de controle nacional que regrava o uso de produtos químicos no território nacional. 7 anos após a lei aprovada aqui no Rio Grande do Sul, se criou a Anvisa e o IBAMA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem a responsabilidade, deputado Tenente Coronel Zucco, deputado Elton Weber, de analisar com o seu corpo técnico a liberação de produtos, de medicamentos para humanos, inclusive vacinas que recentemente foram aqui aprovadas no combate à pandemia do coronavírus, e todos os medicamentos que nós, humanos, usamos para qualquer doença, qualquer enfermidade. A Anvisa também tem no seu corpo técnico a responsabilidade de avaliar todos os medicamentos usados nos animais. E da mesma forma, a Anvisa avalia os impactos dos agroquímicos usados na produção vegetal sob o efeito da saúde. Portanto, a Anvisa e o IBAMA, que avalia os aspectos e os impactos no meio ambiente, têm sim condições e competência para deliberar sobre a utilização de produtos químicos no território nacional. Aliás, a expectativa de vida no Brasil e no mundo nesses últimos anos vem aumentando significativamente. Isso porque nós temos uma produção e um cuidado sustentável. Eu quero deixar muito claro também aqui que o agricultor, independente do tamanho, deputado Elton Weber, seja ele pequeno, médio ou grande, dito aqui por Vossa Excelência há pouco, ele não usa químicos porque gosta, ou porque deseja, ou porque quer. Ele usa sim por uma necessidade, até porque são produtos que têm um custo alto, em torno de 20% a 30% da produção, do custo de produção, são os químicos. Mas ele usa para que a produção possa acontecer. Aliás, quando o nosso Francisco Turra, pai do deputado Sérgio Turra, foi ministro da Agricultura, nós produzimos 70 milhões de toneladas no Brasil. E o ministro Turra colocou na sua gestão a meta de chegarmos a 100 milhões de toneladas. Passados 20 anos, hoje, nós estamos produzindo mais de 260 milhões de toneladas de alimentos no Brasil. E ainda 628 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O Brasil é, sim, um dos países responsáveis pela segurança alimentar mundial. Aqui foi dito também que o Rio Grande do Sul cresceu a produção nos últimos anos. E é verdade, deputado Pepe. Mas é importante dizer também de que nós, com o projeto aprovado hoje, não estamos liberando nenhum tipo de produto a mais aqui no Estado.
Todos os produtos já são utilizados por força de liminar, por decisões judiciais, que dão a condição, amparados na legislação federal, pela liberação da Anvisa, do IBAMA e do Ministério da Agricultura. Aliás, um produto para ser liberado no Brasil leva de 6 a 8 anos para passar na avaliação da Anvisa, IBAMA e Ministério da Agricultura. E, portanto, esses produtos todos são utilizados já no nosso Estado, mas por decisões judiciais. O que nós queremos é segurança jurídica para os produtores gaúchos, para que eles tenham as mesmas condições dos outros produtores dos 26 estados do Brasil. E sabe por quê? Muitos produtos, baseados nessa lei de 82, que exige o registro e autorização no país de origem, não tem, deputado Tiago Simão. É porque lá nesses países, na Alemanha, na Suíça, não se planta soja, não se planta arroz. É como se nós tivéssemos aqui no Brasil uma indústria de químicos e nós não tivéssemos a produção de soja e arroz. Por que teria a liberação? Não se tem nem a necessidade de buscar a liberação de um produto químico em um país que não tem aquela cultura. Mas são nesses lugares, como Suíça, Alemanha, Japão, China, que estão instaladas, deputado Elton Weber, as indústrias de químicos, produzindo defensivos agrícolas. Portanto, nós precisamos sim avançar. Segundo dados da FAO, e não sou eu que estou dizendo, e sim é a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação na Agricultura, países como a China, porque quando se fala em números absolutos do uso, do volume, da quantidade de agroquímicos utilizados, o Brasil é o terceiro no ranking mundial. Primeiro a China, que mais usa, Estados Unidos e Brasil. Mas se nós compararmos com a quantidade de hectares cultivados aqui no nosso país, nós temos e ocupamos a 25ª posição. Por exemplo, a China usa 100% a mais em volume de agroquímicos comparado com a sua área cultivada. Israel, 100% a mais. Japão, 100% a mais, com uma expectativa de vida muito superior à nossa. Holanda, 50% a mais. Uruguai, 50% a mais. Bélgica, também 50% a mais do que nós consumimos aqui. Volto a dizer que nós também estamos num país de clima tropical, diferente de outros países que têm clima temperado, onde muitas vezes, deputado Clair, por alguns meses o solo fica coberto de neve. E isso quebra o ciclo das pragas e doenças. Aqui nós temos um clima tropical, que ele é propício à proliferação de pragas e doenças. E para isso, nós precisamos sim ter uma forma de controle. Estimular a produção orgânica, ecológica, é importante sim. Devemos. Mas em grande escala, em determinados tipos de cultura, como soja, trigo, milho, arroz, centeio, cevada, aveia, não há como produzir se você não fizer o controle de pragas e doenças. Portanto, nós estamos dando um grande passo para a segurança jurídica, colocando o nosso estado do Rio Grande do Sul, que produz mais de 35 milhões de toneladas, nas mesmas condições dos demais produtores brasileiros. E eu trago aqui para finalizar, porque muito se falou em fome, em morte. A FAO também, dados públicos, divulga que a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. E isso nos traz e nos remete a uma reflexão. Nós precisamos produzir de forma sustentável? Precisamos levar orientação aos produtores para que apliquem bem os produtos na hora certa, com a umidade do ar adequada, com a velocidade do vento correta? Sim, precisamos. Com o pulverizador bem regulado, deputado Cláudio, inclusive para os produtores economizarem recursos e evitar danos à sua saúde. Mas nós não podemos deixar de olhar que o Brasil é responsável, segundo a FAO, por alimentar 1,5 bilhão de pessoas, pelo trabalho dos homens e mulheres, dos agricultores do nosso Brasil e do nosso Rio Grande do Sul, pelo trabalho das entidades, das federações, das associações, das cooperativas, das cerealistas que estão lá, da nossa Emater, da Embrapa, que é uma referência mundial
em diversificação de novas e disseminação de novas tecnologias. A cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. Isso significa dizer de que, desde o início, presidente Kelly, desta nossa sessão, aproximadamente 2.000 pessoas perderam a vida no mundo por não ter alimentos. E dessa forma eu encerro aqui, agradecendo a todos que se manifestaram favoravelmente, respeitando aqueles que têm opinião contrária. Mas nós precisamos sim avançar, nós precisamos sim modernizar, porque a forma como nós produzimos lá atrás, suínos, agricultura, é bem diferente. O mundo mudou, as coisas mudaram e nós precisamos avançar e caminhar nesta mesma direção. Portanto, aqui manifesto o meu voto favorável a este projeto, agradecendo todos os deputados, a bancada do Progressista e as demais bancadas que estão conosco nesta modernização, neste avanço e nesta segurança jurídica para o agro aqui do nosso Estado. Muito obrigado, presidente Kelly.